Ele não subiu com os discípulos, ele não subiu com a multidão, ele subiu sozinho. Porque há momentos na nossa vida que a gente é somente a gente e Deus. Há momentos na nossa vida que não adianta o seu irmão da direita ou da esquerda querer te ajudar. Não adianta o pastor, o obreiro querer te ajudar. Porque há momentos que é só nós em Deus. É aquele que o momento que o Senhor tem intimidade. É aquele momento que o Senhor deseja ouvir a nossa voz. Assim Jesus subiu a clamar ao Pai naquele momento, enquanto os discípulos ali estavam navegando. Só que o vento naquele dia era forte. O barco deles era levado de um lado para o outro. Quando chega a quarta vigília da noite, já era tarde. Jesus vem ao encontro de discípulos, mas ele não vem de barco. Jesus vem caminhando sobre as águas daquele mar. Quando de longe os discípulos avistaram aquele homem caminhando, logo se assustaram e temeram. É um fantasma. Logo gritaram de medo. Com certeza um olhou para o outro e falou: vai nos pegar e agora perecemos? Porque eles não viram que era Jesus. Eles ainda não tinham contemplado Jesus andando sobre as águas, quando eles viram que ele tinha. Quando eles gritaram de medo, Jesus responde a eles: não temas, porque sou eu. Pedro, ainda com a dúvida no coração, ainda fala com Jesus: se é o Senhor, deixa-me ir até o Senhor por cima das águas. Neste momento a gente vê que Pedro ainda não acreditava que era Jesus, porque senão ele não teria pedido para ir por cima das águas. Ele teria esperado Jesus chegar até o barco. E Jesus manda Pedro sair do barco e ir ter com ele. Pedro começa a caminhar por cima das águas. Pedro começa a olhar somente para Jesus e começa a andar sobre as águas como Jesus estava fazendo. Porque Pedro andava, porque Pedro olhava para Jesus. E o vento assoprava de um lado para o outro. Só que o olhar de Pedro ainda estava em Jesus. Quando chega a certa altura daquelas águas, Pedro, sentindo aquele vento, começa a desviar o seu olhar. Começa a tirar a visão de Jesus. Começa a olhar para o lado. Começa a olhar para aquele lado que o vento vinha e batia em seu rosto. Quando Pedro olhou para o lado, tirou a visão de Jesus, Pedro começa a afundar naquelas águas. Pedro ficou com medo de morrer ali afogado. Quando ele grita: Senhor, me socorre, salva-me. Jesus estende a mão e tira Pedro daquelas águas. Podemos entender que Jesus não estava longe de Pedro. Jesus já estava bem perto de Pedro naquele momento. Mas mesmo assim, Pedro tirou o seu olho de Jesus. Pedro parou o foco dele, que tinha que ser Jesus a todo tempo. E a partir do momento que ele desviou o seu olhar, ele começou a afundar naquelas águas. E nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida, não é diferente. Enquanto a gente está caminhando, olhando para o alvo que é Cristo, a nossa vida vai caminhando tudo bem. Tudo parece ser como um mar de rosas. A gente parece não ter problema. A gente parece não se importar com a dificuldade que bate a nossa porta. Mas a partir do momento que a gente tira o olho de Jesus e olha: o meu problema está na minha casa, o meu marido está me entristecendo, os meus filhos não estão se comportando, no meu serviço aquela mulher está me implicando. Quando a gente começa a tirar o olho de Jesus e olhar para o problema, a gente começa a afundar. A gente afunda na tristeza, a gente afunda na decepção, a gente afunda na falta de fé, que foi o que o Senhor disse a Pedro: homem de pequena fé. Porque se Pedro tivesse fé de alcançar Jesus, ele não teria olhado para o lado, ele teria permanecido na caminhada. Se Pedro tivesse a certeza que era Jesus que vinha ao encontro dele, ele não desviaria o olhar dele para aquele vento, por mais tortuoso que seria. E assim
sou eu e você nos dias de hoje. Quando começa uma tempestade, quando o problema chega na nossa casa, quando o problema começa a nos apertar, a gente começa a olhar o problema e começa, Senhor, Esse é um trabalho da Igreja Pentecostal Deus de Amor, a Nova Jerusalém, na cidade de Porteirinha. Mas nós estamos aqui na Igreja Pentecostal Deus de Amor, a Nova Jerusalém, na cidade de Porteirinha. Um grande trabalho aqui na nossa Igreja Pentecostal Deus de Amor, a Nova Jerusalém, na direção do pastor Marcos, esse homem de Deus que aqui está fazendo aqui esse grande trabalho na cidade de Porteirinha. Que dá os irmãos humildes, um povo abençoado, em nome de Deus, dia 31 de dezembro do ano 2024. Então não vamos dar este gosto a Satanás, não vamos tirar o nosso fogo, não vamos perder a nossa fé, porque se o Senhor falou que Ele vai trabalhar, Ele vai trabalhar. O Senhor falou que vai libertar, Ele vai libertar. O problema é que a gente quer no nosso tempo, e o tempo não é nosso, a decisão não é nossa. Quem manda e quem faz é o Senhor, que criou os céus e a terra. Então é na hora dele, é quando Ele quiser fazer, apenas temos que obedecer, colocar nossos olhos nele e não tirar por nada. Ainda que o vento vem e leve a nossa casa, ainda que o vento vem e leve a nossa família, ainda que o vento vem e tire o nosso filho, não podemos tirar o olho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, porque não há outro caminho, não há outra porta a seguir. A porta ela é estreita, e como a gente sabe, todo caminho estreito ele é apertado. Às vezes vamos passar, vamos machucar o nosso braço, vamos passar, vamos machucar as costas, mas não importa, quanto mais a gente passar, mais apertado o caminho vai ficar, mas isso não importa. O que importa é o que está atrás desse caminho apertado, é o reino do Senhor, é a porta da salvação, a qual a gente tem buscado a cada dia. Então lembre-se, não olha por você, não olha para o olha para Jesus, porque aquele povo aonde Jesus chegou tinha mais do que Pedro teve naquele momento. Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Muitos vão falar, mas Pedro era discípulo. Como Pedro não tinha fé? Não tinha, porque não sou eu que falo, é Jesus que falou com ele, homem de pequena fé. Ou seja, Pedro não teve fé de chegar até Jesus, ele não teve a fé de andar sobre aquelas águas, igual ele pediu Jesus para caminhar. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a luta que você pediu ao Senhor para te socorrer nesse dia, para te socorrer neste ano que está acabando hoje. Mas não sei que se você tirar o olho do problema, o Senhor vai te socorrer. Eu sei que se você tirar o olho da dificuldade e olhar somente para o alvo, Ele vai chegar no tempo certo, no momento certo, no segundo certo. Ele vai chegar na sua casa, Ele vai libertar o teu esposo, Ele vai libertar o teu filho, Ele vai libertar a tua mãe, o teu pai, a tua parentela, que aos olhos do mundo não presta, que aos olhos do mundo não será liberto, mas para Cristo nada é impossível. Basta crer e ter fé que Ele é conosco, é Ele o Deus que segura na nossa mão, é Ele o Deus que nos liberta a cada dia, porque se não fosse a mão do Senhor, muitos de nós já teria descido à sepultura nesse ano de 2024, porque Satanás abriu várias sepulturas e o Senhor foi lá com a sua mão forte e fechou. Por que Ele fechou? Porque Ele tem propósito, porque Ele ainda nos ama, porque Ele ainda quer ver a gente realmente liberto pelo sangue do Cordeiro. Só que para isso depende é de nós e não do Senhor. O Senhor tem batido a porta de coração, o Senhor tem falado a corações. Eis que eu estou aqui de braços abertos para te receber, mas Satanás braga do outro lado, não vai, porque ele não vai te ajudar, não vai, porque esse povo não vai te ajudar. Cuidado com a enganação de Satanás, cuidado com o que o mundo tem oferecido, porque muitas das vezes o prazo
lentilha está pronto. Aos nossos olhos, ele parece saboroso. Ele parece um prato apetitoso. Nessa hora temos que manter a vigilância e pedir ao Senhor. Arranca dos nossos olhos, ó Pai, esse prato de Satanás. Não nos deixe enganados, Senhor, e nos mostra como servir ao Senhor a cada dia. Porque ali em Genezaré, quando o Senhor chegou, aquele povo conheceu Jesus. Como conheceram Jesus? Usaram da sua fé. E a fé daquele povo foi tão grande que ele saiu correndo a buscar o paralítico, a buscar o endemoniado, a buscar o leproso, a buscar aquele que não tinha força. Buscaram e trouxeram os pés de Jesus. Só que quando Jesus chega, a multidão o aperta. Quando Jesus chega, a multidão o rodeia. Muitos não conseguiram falar com Jesus. Foi aonde pediram: deixa-nos tocar, ao menos na orla da tua roupa, e seremos curados. Podemos contemplar a fé daquele povo, tocar na orla da roupa, ou seja, na parte dos pés de Jesus, e ele seria curado se tocasse ao menos ali, nas vestes de Jesus. E eu e você temos crido que se a gente tocar essa noite na orla de Jesus, nós seremos também curados pelo sangue do Cordeiro. Temos acreditado que se a gente prostrar o nosso joelho e pedir ao Senhor, Ele vai ouvir o nosso clamor? Ou temos deixado a dúvida entrar ao nosso coração? Temos deixado a incredulidade falar mais alto. Temos deixado os desejos da carne nos afastar da presença do Senhor. Qual tem sido a minha e a sua atitude perante ao nosso Deus?